Olá! Quero comentar um pouquinho com você de algo que é possível aprender no primeiro e no segundo livro dos Reis. Esses livros descrevem a monarquia em Israel, iniciada por Saul e por Davi. Após Salomão, o império é então dividido em dois reinos. Ao norte, o reino de Israel, com sede em Samaria, e ao sul, o reino de Judá, com sede em Jerusalém. A partir de então, a história desses dois reinos é nos livros dos reis descrita de maneira paralela. Há os que intitulam essa história com a seguinte frase: da glória à ruína. Isso porque, no desenrolar dessa descrição, nós nos deparamos com catástrofes tamanhas que chegam a dar a entender que a história do povo de Deus chega ao fim. Em 722 a.C., o reino do norte, o reino de Israel, é completamente destruído pelo Império Assírio. Da mesma forma, em 586, o reino de Judá é totalmente assolado, há um saque completo pelo Império Babilônico. E esse império leva grande parte da população de Judá para um cativeiro na Babilônia. Então, nesse primeiro olhar, parece realmente que é um relato da glória à ruína, ou seja, que ocorre o fim da história do povo de Deus. Não há mais esperança, não há perspectiva e tudo parece chegar a um fim, a um término. E nesse momento da ruína de Judá, o autor escreve um livro, Lamentações, para chorar a sua dor, para lamentar toda aquela tragédia. E ele chega a dizer assim: como está solitária a capital do povo, banhada em lágrimas a face, passa a noite chorando. Judá foi para o exílio humilhada e em dura escravidão. Estão de luto os caminhantes de Sião. E entre tantas frases e entre tantos lamentos, esse autor grita a sua dor. Ele lamenta, ele sofre, ele é um daquele povo que está sofrendo tamanha tragédia, com aquele vislumbre de fim da história. Mas, no entanto, a gente pode perceber que o querigma do livro dos reis não é sinalizar para um final da história do povo de Deus. Muitas vezes na nossa vida nos deparamos então com relatos da nossa trajetória onde indica que tudo chegou ao final, não há mais esperança. E então nós pensamos que o lamento deve ser apenas um luto, apenas sinalizar para um fim da linha. Mas o querigma desse livro, no último instante, no último segundo, nós podemos perceber que o autor desse livro quer inserir no coração daqueles que sofriam um sinal de esperança. Um rei que havia sido levado para o cativeiro babilônico é solto naquela prisão. E ele diz assim: o rei da Babilônia, no ano em que subiu ao trono, concedeu anistia a Jeconias, rei de Judá, e o tirou da prisão. Tratou amigavelmente e concedeu-lhe um trono mais alto que dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Jeconias tirou as roupas de prisioneiro e começou a comer sempre na mesa do rei durante todos os dias de sua vida. Enquanto viveu, seu sustento foi garantido constantemente pelo rei. No meio de toda essa narrativa de tragédia, essa descrição que até aqui parece realmente ser da glória à ruína, no final, nos últimos versículos, nas últimas frases escritas desse livro, o autor quer inserir, incutir, no meio de toda essa tragédia, um sinal de esperança. Não importa o tamanho da catástrofe, não importa a destruição, não importa as casas derribadas, as muralhas, a muralha completamente destruída, o templo destruído, há um sinal de esperança.
O querigma, o viés teológico não é de fim da linha, não é de fim da história, mas é sim, olha, vocês devem continuar essa história. Vocês devem continuar essa caminhada. Essa história não chegou ao fim. Esse relato do rei que foi liberto nesse cativeiro babilônico sinaliza para aquele povo, para mim, para você, para a nossa história, que muitas vezes se assemelha a uma narrativa de glória à ruína, que mesmo no meio da ruína há um grito. Há um grito daqueles que perdem tudo, mas que não perdem a sua fé e a ela se agarram no momento de dor. Mesmo o autor de Lamentações, com todo o seu gemido, com toda a sua dor, ele chega a dizer assim: jogaram-me vivo na fossa e puseram uma pedra em cima. Subiu água até o meu pescoço e eu pensei, estou perdido. Do fundo da fossa invoquei teu nome, ó Senhor. Ouve a minha voz, não feches o ouvido ao meu apelo. Tu viestes na hora em que eu chamei e respondeste: não tenha medo. Não tenha medo. Mesmo esse autor vê o sinal de esperança nessa história. Ele vê que, apesar de tudo, não é chegada o fim da história do povo de Deus. A minha história, a sua história não chegou ao fim. Se nos agarramos à fé, se nos apegamos a ela, nós podemos acreditar que vai brotar. E hoje é o dia de começar essa semente do sinal de esperança no meu, no seu coração. Se 2012 termina e talvez o relato dos nossos dias não sejam tão promissores num primeiro instante, nós podemos ainda, nesses últimos instantes, nessas últimas horas de 2012, terminar o nosso livro desse ano, relatando, escrevendo. Há um sinal de esperança. O rei foi livre no meio da prisão. Há um representante do povo, há um rei do povo de Israel, há um sinal de esperança, há uma palavra de Deus na minha vida, há uma palavra de fé, há um sustento do Senhor, porque Ele jamais nos desampara, jamais nos deixa sozinhos. E certos desse sinal de esperança, começamos o ano de 2013, prontos, não para pôr um ponto final a uma história, prontos para continuar a narrativa da nossa vida, do que Deus tem reservado para mim e para você. Não importa a tragédia, não importa o fundo do poço, não importa a pedra que se coloca por cima dele, o que importa é o seu grito lá do fundo e a resposta de Deus que vem sem demora. Lá onde ninguém te ouvia mais, eu te escutei e disse: não temas, eu sou contigo. Eu convido a você a fazer desse clamor o seu clamor também. O clamor que grita pela convicção de um sinal de esperança na nossa história. E faça desse clamor a sua bússola para 2013. A história não acaba aqui. Ela continua, porque o Senhor é o Senhor da história. Deus te abençoe.